Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Lídia. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. Boa noite, João Gabriel. Seja muito bem-vindo também, como sempre. Boa noite, Ana Bárbara. Boa noite também, Michele Rossato e Gabriel. Boa noite, Ronaldo Fac. Seja bem-vindo, meu amigo. Olá, Wagner. Boa noite. Seja muito bem-vindo também. Luísa Nalim. Boa noite. Boa noite, Valdileia. Graças a Deus, tudo bem. Espero que vocês também estejam. Luísa Silva, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite também para a Dona Leone. Espero que esteja tudo bem. Boa noite, Fabiano. Seja bem-vindo. Boa noite também, Joana Bandeira, Ricardinho e Lúcia. Boa noite, Andréia Dantas, Adriana Dantas, senhor Edivaldo. Seja muito bem-vindo. Maria Eleusa, boa noite também. Seja muito bem-vinda. Leda, boa noite. Jossanã, boa noite, seja bem-vinda. Com certeza, Wagner, será. Só de estarmos juntos já é uma alegria. Boa noite, Claudionor e Eliane. Boa noite também, Iraci, Rosa, seja bem-vinda. Filomena, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite também, Oneida Alves. Senhor Antônio Onofre, seja bem-vindo. Gratidão sempre nossa. Elaine Oliveira, boa noite também para você. Valdete Faria, boa noite, seja bem-vinda. Graças a Deus, Aninha, que vocês estão melhorando. Eu vi também esses dias lá no Mensageiros que você colocou. A gente fica muito feliz. E continue aí recebendo as nossas energias e vibrações sempre. Você, o Adriano. Boa noite, Marinha. Seja muito bem-vinda. Marilza Abreu, boa noite também. Seja bem-vinda. Vamos, então, estou olhando aqui o nosso reloginho que a gente não pode descuidar. Anitta e Clarindo, boa noite para vocês. Vamos fazer as nossas orações, pedir permissão à espiritualidade para nós iniciarmos mais este momento que nós estamos aqui partilhando pensamentos, vibrações, partilhando preces. Ele é sempre bom e muito importante para todos nós. Boa noite também a Selma. Ontem, inclusive, a Valdete não participou. Aproveitando aqui que o Wagner está colocando aqui, cumprimentando, e tem umas pessoas que às vezes perguntam. A Valdete tem feito aí uma bateria de exames e tal, para ver como é que anda as coisas da saúde. Aí inclusive ela mandou aqui um recadinho. Então as consultas, os exames são justamente nesses horários, então por isso que ela não está conseguindo olhar aqui, mas está tudo bem, tá? Boa noite, Sônia Trozinski, seja muito bem-vinda. Sônia, Vanderlei, Maicon, olá, Salete, Márcio e Gustavo também, sejam bem-vindos. Selma e Dinho. Vamos então fazermos a nossa prece. Olá, Rita, boa noite também, Edna Bueno, boa noite, Marcelo Machado. Sempre um prazer tê-los aqui conosco. Leopoldina, boa noite também, seja bem-vinda. Shirley Petronilho, boa noite para você. Gente, que nós possamos então agora nesse instante levarmos o nosso pensamento mais uma vez
deixarmos a nossa mente livre, para que os nossos pensamentos alcancem o nosso Mestre amado e querido Jesus, para que não haja nenhum tipo de interferência, para que a matéria não sirva de empecilho a esta nossa viagem interior, para nos encontrarmos com Cristo e automaticamente encontrarmos com o Criador. O nosso objetivo é o Pai, é o Criador. Jesus é o caminho, a própria verdade e a vida. Se aqui estamos, como sempre dizemos, é exatamente por conta deste amor imenso que Ele sente por nós, da administração maravilhosa deste planeta, e por ter vindo pessoalmente trazer-nos os seus ensinamentos, este santo evangelho que nos serve de guia para esta nossa trajetória, para a nossa caminhada. Que nós possamos deixar a nossa mente ir ao encontro do Cristo. Que a matéria não desvie as nossas energias, para que nesses instantes consigamos assimilar com o cérebro espiritual todos os ensinamentos necessários, para que fiquem gravados e nos auxiliem em todos os momentos da nossa vida, para não morejarmos, para não desanimarmos e muito menos desistirmos de encontrar a felicidade e a evolução. Sabemos e veremos na nossa aula de hoje o quanto o nosso caminho é difícil, mas os maiores obstáculos somos nós mesmos. Que consigamos então assimilar estas informações e juntos, por que não, quando nos damos as mãos, caminhamos com um pouco mais de paz, de tranquilidade, sentimos mais força, mais coragem. E aqui estamos numa família, para aprendermos juntos e caminharmos juntos. Que as nossas energias e vibrações se espalhem também por todos os nossos familiares, aqueles que se encontram mais debilitados fisicamente, os que se encontram debilitados emocionalmente ou espiritualmente, que recebam o nosso carinho, as nossas energias e vibrações, e que elas se espalhem por todo o nosso lar, por toda a nossa vizinhança, atingindo a todos aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que fazem parte da nossa vida e dos nossos relacionamentos. Que assim seja. Que bom, aqui estamos mais uma vez reunidos. Olá, Tuca, boa noite para você, seja bem-vinda. Boa noite também, Edna e Luciano. Rosali, boa noite. Boa noite, Dina Faria, seja bem-vinda. Luciene Naves, olá, Celeida, Dona Luzia e Luísa, boa noite para vocês. E também, né, Rafael, a Bárbara, o Getúlio, sintam-se abraçados. Olá, Carmen, boa noite. A nossa companheira lá do outro lado do planeta, seja muito bem-vinda, você e toda a sua família. Boa noite, Rosane. Boa noite também, Josiane. Boa noite, Lígia. A Josiane hoje não esperou nem a Marcileia, né, Josi? Que legal. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Ah, perfeito, Wagner. Gente, hoje, quinta-feira, e nos dias de quinta-feira é dia de nós trabalharmos um pouco mais o Livro dos Espíritos, este grande livro, esta grande obra, Joana Carneiro, boa noite, filosófica da doutrina espírita, aquela que poderíamos dizer que deu início, sobretudo, a estas obras elaboradas ou organizadas por Allan Kardec. Boa noite, Ana Cristina, seja bem-vinda. Então, é com certeza uma obra básica, basilar dos nossos estudos, principalmente porque as divisões ou as partes que nós identificamos, seja a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, são depois esmiuçadas em outras obras que nós estamos vendo nos outros dias da semana. Boa noite, Daniele. Por exemplo, a primeira parte nós vamos e identificamos sobretudo no livro A Gênese. A segunda parte vemos alguns detalhes no livro dos Médiuns. A terceira parte está intimamente ligada com o Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta parte do Livro dos Espíritos está
intimamente ligada com o livro Céu e o Inferno. Então, este é um livro com certeza básico para esta nossa doutrina. Bom, nós estamos dando sequência e hoje, nossa primeira aula desse ano de 2022, Boa noite também, Iraci, seja bem-vinda. Marinho também pedindo orações aqui, com certeza estão aqui nos nossos caderninhos de sempre, as nossas anotações e os nossos pedidos de prece. E nós estamos aqui justamente nessa parte falando sobre o retorno à vida corporal. Então a gente já trabalhou um pouquinho o retorno e agora a gente está vendo agora a volta a encarnação e todos os aspectos nessa encarnação. Por exemplo, nós vimos neste capítulo o prelúdio da volta, aquela preparação, o que a gente mais ou menos espera e principalmente como nós programamos. Nós vimos a união da alma do corpo, como que ela consegue, o momento exato que é a partir da concepção e algumas características que envolvem esta união. Depois nós vimos as faculdades morais e intelectuais que os espíritos trazem. E como que a gente pode avaliar aqui no plano encarnado, no plano físico, como que a gente pode avaliar as faculdades que nós trazemos? A gente viu tudo isso aqui com Kardec e a espiritualidade. Depois nós identificamos as influências que o organismo físico exerce sobre nós. A Valdete aí, nós falando hoje, deu tempo dela participar. Seja bem-vinda, Valdete. Então nós falamos das influências, porque o organismo, ele é físico, é uma estrutura física, e essa estrutura física, ela exerce influência sobre o espírito. Nós sofremos influência da matéria. Então, nós vimos um pouquinho como que este organismo influencia, sobretudo, algumas resoluções do espírito. Lembram? A gente falou do idiotismo e da loucura, como que nós, ou como determinados seres que vêm ou que trazem, que nascem com esse comprometimento, como que funciona e como fica o espírito dentro de um corpo ou desse cárcere chamado corpo físico, nessas condições de idiotismo, de loucura e as suas principais influências. Boa noite, Elaine Lavê, seja bem-vinda. Boa noite também, Glória Quirino. E depois nós vimos as simpatias e as antipatias terrenas. Aqui, quando nós estamos reunidos, quando a gente vê uma pessoa, quando a gente conversa, quando a gente tem um relacionamento, qual é a simpatia ou antipatia que nós temos e sentimos por essas pessoas? São coisas de outras existências, são coisas dessas. Então a gente viu todas as perguntas que Kardec fez à espiritualidade, exatamente objetivando nos esclarecer. Agora nós estamos falando sobre o esquecimento do passado. Sim, esse tema, como a gente já falou, é um daqueles mais intrigantes e principalmente para aquelas pessoas que são adeptas ou que já ouviram falar um pouco do espiritismo, sempre questionam: por que eu não me lembro do passado? Porque se eu me lembrar do passado, eu posso corrigir o presente e preparar o futuro. Eu deveria lembrar do meu passado, dos meus erros, para que eu acerte agora. Então, nós estamos vendo com o codificador, vimos apenas acho que uma ou duas perguntas e nós vamos ver o restante. Eu não sei se vai dar para nós vermos tudo hoje, por quê? Porque o assunto é realmente delicado. Delicado em que sentido? Delicado no sentido de nós conseguirmos entender e interpretar. Aí, não é nem muito o que os espíritos dizem, é interpretar a providência divina. É compreender as leis divinas e o porquê que nós precisamos ser submetidos a este esquecimento. Sim, a espiritualidade vai explicar, e pelo menos para mim, de uma forma brilhante. Eu consegui entender, captar e assimilar. Mas para que nós possamos e consigamos captar e assimilar essas perguntas e respostas, a gente precisa também elevar um pouco mais para entender a providência divina. Tá? Então, vocês vão ver, inclusive, quando a gente estiver analisando, por exemplo, a questão 394, o quanto isso
E de uma certa forma, gente, até a pergunta é um pouco profunda, a gente tem que esmiuçar um pouquinho, né? Boa noite, Adair, seja sempre bem-vinda, independentemente do momento. A gente tem que aprender a interpretar e nós vamos juntos, tá? Sempre juntos, entender e qual é a relação desse esquecimento do passado com as leis divinas. Ok? Olá, Célia, boa noite. Seja bem-vinda. Como eu acabei de falar para Daí, independentemente do horário, é sempre um prazer tê-las aqui conosco. Bom, nós estávamos falando no nosso último encontro sobre essa questão do esquecimento do passado. A primeira pergunta, 392, por que perde o espírito as lembranças? E depois, da 393, ela trazia vários questionamentos dentro de uma questão. A gente falou, nós conversamos, eu não vou repetir para a gente não ficar aqui muito repetitivo, tá? Mas uma das questões que o próprio codificador coloca é a questão do mérito. Gente, qual mérito teríamos se nós tivéssemos que fazer alguma coisa tendo exatamente na sombra alguém ou o próprio passado a nos vigiar? Qual seria o mérito? E qual seria o aprendizado assimilado? Ora, você está ali no seu trabalho, o seu chefe está sempre em cima de você. Ele não descuida um minuto sequer e você vai fazendo tudo ali certinho. Muitas das vezes você faz coisas que na sua visão deveriam ser feitas diferente, mas o seu chefe ali você não consegue. Então, geralmente o que vai acontecer? Seu chefe saiu, você vai começar a fazer as coisas do seu jeito. Então nós vamos perguntar, qual mérito teria? Quem está trabalhando é você ou o seu chefe? Ah não, mas o serviço é meu, sim, mas você está fazendo tudo diante daquilo que o próprio chefe está fazendo. Está vigiando. A sombra do passado, da mesma forma. Se não houver a sombra do passado, será que você aprendeu, você assimilou? E você pode se dizer que avançou? Então, este ponto Kardec coloca, e eu entendo que com maestria, tá? Não haveria mérito algum se nós fôssemos, e aí eu vou usar essa expressão, assombrados, ou seja, ter aquela sombra na nossa cola do nosso próprio passado, tá? Seriam aquelas relações, por exemplo, né? Ah, eu tô contigo porque eu não posso te largar, porque no passado a gente largou e deu problema. Então, eu vou suportar você. Gente, não é assim. Então, o próprio Kardec coloca isso. Mas, na sequência, eu até ainda deixei uma indagação. Não sei se vocês se recordam, tá? Deixei uma indagação aqui para nós refletirmos, né? Pode deixar a daí, estará aqui nas nossas orações. Que a espiritualidade o assista, com certeza. Olá, Adriana Dantas. A colocação que eu deixei em indagação é exatamente aquela, no sentido de que, gente, nós não podemos, em hipótese alguma, confundir lembrança clara com esquecimento do passado. Tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque a partir do momento que nós começamos a questionar, falar, eu não lembro do meu passado. Gente, não significa que você esqueceu ou que foi apagado completamente da sua memória ou dos seus arquivos espirituais o seu passado. Não, ele não foi apagado. Ele está lá devidamente arquivado e pode ser acessado a qualquer momento, desde que seja importante e interessante para você o acesso a este seu passado. Então, o fato de você não ter lembrança clara não significa que você não teve passado ou que o seu passado apagou. Não, tá? Então, esse foi um pequeno ponto que eu deixei, que nós deixamos, né? Exatamente para que, durante esse período de férias, cada um pensasse e refletisse. Não sei se vocês exatamente conseguiram fazer estas reflexões. Bom, vamos então seguir com estas reflexões, ainda em cima dessa própria questão, né? 393, como eu disse para vocês, Kardec desdobra ela em diversos outros pontos, tá? Diversos outros pontos para que
Até eu já vou abrir um parênteses, eu até deixei, eu ia falar mais para o fim, mas eu já vou falar agora. Gente, assim como nós que estamos aqui, e principalmente que temos essa dúvida, carregamos essa dúvida, Kardec também, ele fez tantas perguntas, e era assim, uma pergunta atrás de outra. Parece que Kardec insistia, não, mas nós temos que lembrar, isso é injusto. Parece assim, dá aquela impressão de que Kardec insistia nesse posicionamento, porque se lembrasse, seria mais fácil. Então a gente também faz a mesma coisa, nós insistimos. Claro que Kardec conseguiu entender o posicionamento da espiritualidade e a explicação, e eu espero que aconteça isso também conosco. Bom, o que Kardec vai trazer aqui para nós, juntamente com a espiritualidade? Como eu disse para vocês, nós não podemos confundir lembrança clara com esquecimento ou a inexistência ou o fato de se apagar completamente o nosso passado. Quando a gente volta para a nossa vida normal, quando a gente volta para a vida espiritual, as nossas existências, repito, elas estão todas lá registradas. A gente só precisa de alguns estímulos para exatamente acessar. Mas Edson, se nós temos, então por que eu precisaria de estímulos? Gente, nós precisaríamos de estímulos porque nós estamos tão ligados, mas tão apegados à matéria, que o cérebro físico da criatura, ela traz esses empecilhos e não deixa ele acessar. Só que o cérebro físico, a gente não pode esquecer, ele, ao mesmo tempo que ele traz determinadas limitações, ele acompanha a nossa evolução. Lembra que a gente comentou aqui, por exemplo, da neuroplasticidade cerebral? Sim. Então, quanto mais informações eu tiver, eu mais vou avançando. Quanto mais conhecimento tiver, mais progresso alcançado, eu vou tendo, vamos assim dizer, chaves para abrir e acessar todos esses arquivos. Tá? Então, tá tudo registrado. E este apego, esta ligação muito forte com a matéria, é exatamente aquilo que dificulta o acesso completo ao próprio passado. Tá? E mais, nós vamos identificar aqui também a questão do sofrimento. Por quê? Como eu disse para vocês, assim como nós temos um passado, nós somos seres ainda ignorantes, estamos mais no início da nossa caminhada do que do fim, nós temos muitas lembranças e lembranças negativas do passado. É muito sofrimento. Se nós tivéssemos mais lembranças positivas, se nós tivéssemos mais motivos de alegria e felicidade, seria muito mais fácil, seria muito mais leve. Então e aí a própria psicologia vai nos explicando um pouco disso, né? Eu sei que deve ter aqui pessoas muito mais especializadas nessa área do que eu para dizer isso, mas a própria psicologia, ela vai nos mostrando que a criatura humana, sobretudo do ponto de vista emocional, ela vai varrendo sempre a sujeira para debaixo do tapete e não procura trabalhar com as suas emoções, sobretudo as emoções que geram frustrações. A gente procura esconder. Quando é coisa alegre e feliz, não, a gente até mostra, fica mais fácil acessar. Agora, quando é dor e sofrimento, a gente quer mais esquecer. Então, isso também faz parte e colabora para essa dificuldade do acesso às informações futuras. O importante é que, como diz Kardec, a espiritualidade, quando a gente chega na vida espiritual, que a gente tem pelo menos parte do acesso a essas informações, sobretudo quando nós estamos nos relacionando com outros seres, a gente vai utilizar as informações importantes para escolher as nossas futuras. E a gente vai ver que existe uma diferença da reparação do passado com as provas para o crescimento futuro, tá? Mas repito, a gente vai ver uma questão mais adiante, então não vou me adiantar, mas o importante é que a gente vai lá, tem acesso e de acordo com aquilo que nós estamos preparados, com a nossa capacidade, a gente já vem e programa, tá? E outra coisa, quando nós estamos programando tudo, a gente pede o auxílio à espiritualidade. E a espiritualidade vai nos auxiliando, sobretudo, gente, nos ajudando com as intuições necessárias.
para que a gente possa vencer e superar o passado. Então, veja, não está totalmente esquecido. Nós fizemos uma programação, a nossa encarnação é de acordo com este passado, e ainda a gente tem a espiritualidade, sobretudo o anjo de guarda, que vai nos auxiliando, que vai nos ajudando, que vai nos intuindo. Eu sei que muitos de nós, eu também já passei por isso, temos dificuldades de seguir as nossas intuições, né, seu Luiz Alberto? Boa noite. Nós temos dificuldades de seguir as nossas intuições. Ou se temos, né? Muitas das vezes nós somos levados e conduzidos a determinados caminhos que a gente não queria ir, mas alguma coisa nos levou. Veja, existe todo um direcionamento, então o passado não está totalmente dissociado do presente. Como diz Kardec, existe uma associação entre todas as existências. Então, de novo, embora não tenhamos uma lembrança clara do que aconteceu, de quem eu fui, o meu nome, quem foram os meus pais, o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, eu tenho tudo o que eu preciso para nessa oportunidade vencer as minhas dificuldades. Ok? Bom, vamos entrar então nessa questão 394, que eu disse para vocês, eu achei ela muito interessante, só que nós vamos precisar de interpretar primeiramente a própria pergunta de Kardec. Eu confesso para vocês que eu tive que ler várias vezes essa pergunta para eu conseguir entender o que Kardec estava querendo perguntar, né, Cecília, Reinaldo, boa noite para vocês, para conseguir entender o que Kardec queria perguntar. Então, e, lógico, né, entender o que Kardec queria perguntar e mais, gente, fazer o alinhamento da sua pergunta com o tema que nós estamos estudando. Por quê? Porque Kardec começa a pergunta fazendo uma comparação com seres mais evoluídos e de mundos mais avançados. Ele diz o seguinte, olha, em mundos mais avançados, né, por exemplo, em mundos mais avançados, os espíritos são mais felizes, porque eles não precisam passar pelos sofrimentos que nós passamos e que nós temos aqui no nosso planeta. E aí, como eu disse para vocês, a gente vai, mas peraí, o que isso tem a ver com o nosso tema? Veja que interessante. Depois, numa segunda parte da pergunta, Kardec vai dizer o seguinte, olha, tá, e ainda tem alguns planetas, como vocês falaram, onde os espíritos não são tão felizes quanto aqueles que estão lá. Eles estão numa situação intermediária, também não sofrem como nós que estamos aqui. Estes seres também, eles não são tão felizes, mas comparado a nós não são tão infelizes. Como é que eu posso e como é que eu consigo entender tudo isso? Olha, Kardec fazendo perguntas relacionadas com a felicidade dos seres. E isso tem a ver com o esquecimento do passado? Olha para vocês verem o porquê que nós demoramos um pouquinho para interpretar essa pergunta. E aí, ele ainda vai colocar, ó, ainda tem o seguinte, aqui no nosso planeta, por exemplo, tem as pessoas que são ricas. Para nós, gente, para a maioria da sociedade, felicidade aqui na Terra está relacionado com riqueza. Porque o rico, ele não tem aquelas necessidades materiais que o pobre tem, as dificuldades materiais pelas quais o pobre passa. Então, o próprio Kardec vai colocar isso na sua pergunta. Olha, aqui a gente sabe que embora o rico não está privado de quase nada, a gente sabe que ele também tem sofrimento. E em alguns casos eles sofrem muito mais do que aqueles que são pobres. Veja, Kardec coloca tudo isso numa pergunta. E mais uma vez, estou repetindo aqui para tentar deixar claro para vocês. Às vezes quando vocês forem ler, para não ter a mesma dificuldade. Ele está falando de felicidade e sofrimento. Nós vamos depois ao final conseguir casar as duas coisas. O que Kardec está perguntando com o esquecimento do passado. Tá? Então, essa foi a pergunta. Então o que Kardec quer saber? A questão dos seres que estão lá em cima, nos mundos mais avançados e evoluídos, quando elas estão encarnadas, como é que é a relação da felicidade delas? Depois, os seres que estão em mundos intermediários, também, como é que é a relação dessa felicidade
deles e, enfim, nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações, essa relação da felicidade com o próprio sofrimento. Bom, nós temos que dividir também a resposta da espiritualidade. E eles vão dizer o seguinte, falou Kardec: nos mundos mais avançados, nos mundos mais evoluídos, onde a matéria não exerce tanta influência assim no espírito, ou seja, o espírito está mais desmaterializado, sabe, naqueles mundos onde praticamente o que existe é o perispírito, um corpo físico praticamente como o nosso deixou de existir, tá? Então, nesses mundos, por exemplo, não existe muito sofrimento. Por quê? Olha agora a ligação. Porque os espíritos, eles compreendem já as leis que regem o universo. Os espíritos, eles entendem e compreendem mais Deus. E eles, quando olham para o seu passado não gera para eles sofrimento. Por quê? Porque eles já venceram, eles já superaram, e eles conseguem ver e enxergar o passado como uma passagem obrigatória para a felicidade que eles conquistaram hoje. Olha para vocês verem que interessante. Tá? Então, mundos mais avançados, eles estão mais felizes, por quê? Porque eles estão mais distantes do sofrimento. E o que seria o sofrimento? O sofrimento, gente, é a ignorância da criatura humana. E a ignorância, sobretudo, em cima das leis divinas. Depois, ele vai dizer o seguinte: nos mundos intermediários, entre o seu e os mundos evoluídos, Kardec, é o seguinte: quando estão encarnados, eles também não têm um contato muito, vamos assim dizer, forte, pesado com o mundo corporal, com suas existências anteriores, tá? Por quê? Porque são seres que estão ainda tentando vencer e superar a sua própria ignorância. Porém, Kardec, nesses mundos intermediários, quando o espírito está desencarnado, ele já consegue perceber melhor as leis divinas, ele já consegue entender melhor Deus. E por isso, quando eles olham para trás, quando eles olham para existências anteriores, quando eles olham para o passado, ou quando eles identificam o sofrimento como um caminho necessário para a felicidade. Então, embora encarnados não sejam totalmente felizes, eles já têm um conhecimento maior sobre Deus e suas leis. E o passado e o sofrimento não exercem mais tanta influência. Agora vejam, no nosso caso, para nós realmente fecharmos e entendermos tanto a pergunta quanto a resposta da espiritualidade. No nosso caso, o que está relacionado com a nossa felicidade ou a infelicidade? Gente, é o sofrimento. Quanto mais ligado ao sofrimento eu estou, mais infeliz eu sou. Só que o sofrimento, ele está relacionado, sobretudo, com a ignorância da criatura, principalmente em não saber o porquê e o para quê daquele sofrimento. Ora, nós estamos aprendendo, e o Evangelho, sobretudo, nos traz muito disso. Aquela frase utilizada por Joana de Ângeles para começar a leitura sobre a paciência, ela é fantástica. Quando ela fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos, gente, qual de nós aqui hoje que estamos conversando temos condições de identificar e, sobretudo, viver isso, bendizendo a dor? Gente, nós temos uma dificuldade tremenda de sentir dor, eu garanto para vocês, todos nós que estamos aqui. Uma dorzinha de cabeça às vezes já deixa a gente totalmente desequilibrados.
E se nós estamos desequilibrados, como é que nós vamos entender as leis divinas e entendemos o próprio Criador? Então o sofrimento está aí, automaticamente a infelicidade e, principalmente, olha a relação, o nosso passado é um passado de erros e de equívocos e de muito sofrimento. Se eu tiver muito acesso a esse passado, eu vou ter mais acesso ao sofrimento. E o sofrimento para mim, o que ele vai gerar? Aí sim, é onde nós gostaríamos de chegar e onde Kardec também chegou. Se eu tiver acesso a esse passado, todas as vezes que eu estiver aqui no presente e principalmente quando eu estiver me relacionando com alguma pessoa, ou eu vou sentir orgulho se eu lá atrás fui melhor do que ela, ou eu vou me sentir humilhado se ela foi melhor do que eu, ou às vezes eu vou me sentir injustiçado por tudo aquilo que aconteceu. A gente percebe, inclusive, em reuniões de doutrinação ou de desobsessão, como muitos dizem, a gente às vezes vai conversar com o espírito e ele fala assim, não, mas isso aconteceu, eu fiz com ela porque ela fez comigo lá atrás. Ou seja, sempre nós nos julgamos vítimas, sempre somos nós que nos julgamos injustiçados. E é aí onde está exatamente o sofrimento. Por isso, gente, que o esquecimento constitui uma bênção. Nós estamos livres ou nós estamos afastados deste passado de erro e automaticamente estamos afastados do sofrimento ou daquilo que nos traz sofrimento ou daquilo que nos faz sofrer. Orgulho, humilhação, injustiça, tudo é que a forma como nós vemos e enxergamos as coisas. Quando nós estivermos enxergando, compreendendo as leis divinas e compreendendo o Criador, nós não vamos ter mais nenhum problema com o nosso passado. Nós vamos perceber que tudo aquilo que aconteceu são consequências dos nossos próprios atos. São necessidades para o nosso progresso e adiantamento. E aí nós vamos agradecer a este passado difícil. Por exemplo, a gente vai estudar o amor aos nossos inimigos. Gente, quando eu conseguir olhar para o meu, entre aspas, obsessor, aquele espírito que me influencia, que quer ver o meu mal, que quer me ver sofrer, quando eu olhar para ele e aprender a agradecê-lo por tudo que ele está fazendo e provocando na minha vida, eu vou estar próximo do amor aos inimigos e automaticamente de compreender as leis divinas. Mas eu pergunto para vocês, nós estamos próximos disso ou nós estamos ainda distantes? Por isso que uma das mais importantes leis que o próprio Cristo nos trouxe foi a do perdão. Quando a gente reconhecer os benefícios que o perdão nos traz, nossa, a gente vai, como se diz, nós vamos começar, aquelas brincadeirinhas, bater na gente mesmo. Nossa, por que eu não percebi isso antes? Por que eu não vi isso antes? Então, o esquecimento do passado, ele simplesmente está o quê? Nos privando daquilo que nos prejudica. É isso. Por isso que a providência divina entendeu ser melhor para nós o esquecimento. Ela não quer nos prejudicar, ela não quer que nada que nos prejudique ou atrapalhe a nossa trajetória, a nossa evolução surja. E que a gente consiga evoluir com um pouco mais de tranquilidade. Gente, nós, para a gente fechar aqui por conta do nosso horário, nós ainda não estamos prontos para honrar o nosso passado da maneira correta, principalmente para convivermos com ele. O dia que nós estivermos prontos para honrar o nosso passado e conviver com ele, aí sim o esquecimento pode deixar de existir e a gente vai ter a lembrança de tudo. Mas quando nós estivermos assim, nosso patamar já está bem mais adiantado e avançado. Por isso, é o que a gente sempre diz, o conhecimento
conhecimento acima de tudo, das leis que regem o universo, né, Maria das Dores, boa noite, conhecimento das leis que regem o universo, conhecimento do Criador, aí sim as coisas vão se abrir de tal forma para nós. Por isso que é possível caminharmos pelo amor, não precisamos caminhar pela dor. A dor vai nos despertar, sim, mas podemos caminhar através do amor, descobrindo as leis que regem o universo, descobrindo o Criador e percebendo através dessa compreensão como que funciona todo este mecanismo universal. Ficamos por aqui, já estamos aqui em cima do nosso horário proposto. Mais uma vez agradeço a todos vocês, desejo uma excelente noite, muita paz. Em algumas cidades, né, aqui por exemplo em Paraíso hoje inclusive é feriado, né, dia do padroeiro da cidade, São Sebastião, e alguns deveriam até estar aí descansando, mas nós estamos aí firmes e fortes sempre que pudermos, e aqueles que estão aí comemorando na sua cidade também um feriado, tenham um ótimo resto de feriado, um bom descanso, e realmente até amanhã. Como a Luísa colocou aqui, muita paz a todos vocês, excelente noite, que Jesus continue sempre nos inspirando nessa sequência em busca da própria evolução. Que assim seja.